Eu costumava ser um redator de viagens há alguns anos, voando para diferentes cidades, visitando lugares legais e comendo nos melhores restaurantes, enquanto a equipe tentava me impressionar para que eu escrevesse um ótimo artigo sobre eles. Isso poderia ser a definição de um emprego dos sonhos para qualquer jovem. O salário era modesto, mas pelo menos eu tinha essas experiências incríveis às custas de outra pessoa, certo? Esse pensamento me sustentava nos fins de mês em que eu estava quebrado, lutando para pagar o aluguel alto da minha cidade, até minha viagem para uma certa cidade asiática. Não direi qual é, meu artigo sobre ela ainda está por aí, e um ouvinte esperto provavelmente poderia deduzir qual é. Ei, quer ir a um hotel assombrado? Foi meu editor que sugeriu a história para mim. Um hotel 5 estrelas com rumores de um passado sombrio e uma série de críticas negativas que ameaçavam manchar seu bom nome. O hotel havia passado por uma reforma cara e estava ansioso para se livrar de sua antiga reputação, enviando kits de imprensa e viagens para todos os lados em uma tentativa de atrair clientes. Meu editor sabia que eu era um grande cético em uma cidade cheia de superstição e histórias de fantasmas. Ele achava que seria engraçado se algo acontecesse comigo e eu tivesse que admitir que o sobrenatural poderia ser real. Um hotel assombrado estava abaixo na minha lista de emoções, mas eu pensei, por que não? São 2 noites de comida e bebida grátis. Cheguei com estilo, uma limusine preta elegante me pegou no aeroporto, e o responsável pelo marketing do hotel estava na entrada pronto para me levar em um tour pelo lugar. Notei algumas configurações estranhas do prédio imediatamente, feitas para permitir um melhor Feng Shui, a arte chinesa da geomancia. Gostaria de poder descrever mais, mas confie em mim, os arranjos e formas de certos móveis e acessórios fariam você pensar, uau, eles realmente gostam dessa forma. Havia também alguns amuletos e talismãs aqui e ali, adicionados discretamente à decoração, sem ser muito óbvio. Você não os notaria se não estivesse especificamente procurando por eles. O hotel também tinha algumas escolhas estranhas para obras de arte no lobby. Não vou elaborar, isso seria uma grande dica. Tudo isso foi notado nas críticas do hotel como maneiras pelas quais a administração tentou manter os fantasmas afastados com esta reforma. Pelo menos, esses acréscimos espirituais eram menos chamativos do que antes e se misturavam bem com a decoração moderna. A equipe do hotel me levou por todo o complexo antes de terminar com um jantar suntuoso em um dos restaurantes. Então, finalmente, fui deixado sozinho na minha suíte. Havia uma sala de estar e escritório separada com um pequeno banheiro e uma porta deslizante que levava ao quarto e ao banheiro privativo. A primeira coisa que notei foi um grupo de pequenos monges budistas decorando uma das prateleiras de vidro. Cada um tinha uma pose diferente, um cobrindo os olhos, outro os ouvidos, um terceiro a boca, e o quarto estava apenas sentado imóvel e sorrindo. Nunca tinha visto um grupo de 4 antes, compreensivelmente, porque 4 é um número altamente azarado na cultura chinesa. Depois do meu banho, liguei para o meu então namorado para desejar boa noite antes de tentar dormir. Estava exausto da viagem e da socialização constante, mas, por alguma razão, a adrenalina corria pelas minhas veias. Apaguei todas as luzes e fechei a porta do quarto. As janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista magnífica do horizonte da cidade estavam cobertas por cortinas blackout pesadas, então a luz não era um problema. Fechei os olhos novamente, mas, sem querer, meus ouvidos estavam se esforçando para ouvir algo além da batida do meu coração. O silêncio engolfava o quarto, e, ao longe, eu podia ouvir o gotejar lento da torneira. Levantei-me para fechá-la, intrigado, porque normalmente sou muito meticuloso quando se trata de conservação de água. Mas, assim que comecei a voltar para o quarto, parei. Algo estava fora do lugar. Um filete de luz atravessava o chão. A porta deslizante havia se aberto apenas 1 polegada, revelando um pouco de luz da sala de estar, que estava inundada de luz. Mas como isso poderia ser? Eu tinha apagado todas as luzes antes de me retirar para o quarto. Congelei perto da porta do banheiro, agora nervoso para dar mais um passo.
Alguém entrou na minha suíte? Esperei alguns momentos antes de puxar a porta deslizante para o lado. Nada. Ninguém estava lá, apenas todas as luzes estavam acesas. Até as luzes das prateleiras estavam acesas. Todas as minhas coisas do dia estavam onde eu as deixei, meu laptop estava na mesa de café, minha bolsa e um livro no sofá. Havia um recipiente de nozes espalhado pela mesa de jantar redonda que eu não tinha tocado, faziam parte dos presentes de boas-vindas de lanches e uma garrafa de vinho tinto do hotel. Eu tinha certeza absoluta de que nem mesmo tinha tirado o recipiente do lugar perto da entrada. Caminhei até o banheiro perto da entrada. Vazio, claro. Ninguém estava escondido em nenhum lugar que pudesse caber um ser humano. A trava de segurança da porta ainda estava ativada. Nem mesmo a equipe poderia ultrapassá-la, mesmo se tivesse outro cartão-chave para o quarto. Assustado, deixei as luzes acesas e voltei para o quarto, certificando-me de que a porta deslizante estava devidamente fechada. Acendi as luzes e tentei dormir o melhor que pude. Durante a noite, ouvi coisas. Coisas se movendo na sala de estar. Movimentos deliberados, embora feitos silenciosamente. Às vezes, passos suaves no parquete, mas nenhum deles chegou até a porta do quarto. Não consegui entender o que estava acontecendo. Estava ficando louco tentando racionalizar esses sons. Quando tudo finalmente parou, percebi que era madrugada e eu não tinha dormido nada. Aquele dia foi longo, começando cedo com outro tour, desta vez pela cidade. As refeições, a vida social e a necessidade de manter uma postura positiva passaram rapidamente até a noite, quando tive algum tempo para mim. Peguei alguns lanches locais para o jantar, que levei de volta para o meu quarto. Haveria um brunch enorme no dia seguinte, antes do meu voo, então queria arrumar minhas coisas e organizar tudo ao invés de fazer isso de última hora. Estava carregado de uma grande quantidade de souvenirs, presentes do hotel e material de imprensa, junto com as coisas aleatórias que acumulei durante a curta viagem. Estava nervoso por passar outra noite sem dormir, então falei em voz alta: "Deixe-me em paz. Deixe-me dormir. Estou indo embora amanhã." Senti-me estúpido fazendo isso, mas pensei que não faria mal. Mostrar medo pode fazer de você um alvo para predadores, então talvez, se eu fosse assertivo com o que quer que estivesse naquele quarto comigo, pudesse funcionar. Claro, nada respondeu. Continuei com minha rotina de relaxamento e depois fui para a cama. Desta vez, deixei todas as luzes acesas. Fechei os olhos, quase adormecendo, quando fui repentinamente acordado de volta à realidade. Algo estava parado bem ao lado da minha cama. Eu senti isso. Não vi, e antes que pudesse registrar completamente o que estava acontecendo, senti seu rosto se aproximando do meu ouvido e soprou um rápido e frio bafo. A raiva me inundou. Já tinha tido o suficiente. Meus olhos se abriram e me levantei rapidamente da cama. Nada, claro, estava lá. Mas eu estava furioso agora. Virei o quarto de cabeça para baixo tentando procurar uma pista, depois fui fazer o mesmo na sala de estar. A única coisa fora do lugar eram os lanches. Meu jantar meio comido agora estava espalhado pela mesa e pelo chão embaixo dela. Os crisps estavam esmagados e espalhados, os molhos para o frango frito estavam espalhados pelo chão. Eu estava atônito. Nada fazia sentido. Limpei tudo da melhor forma possível e liguei a TV e o laptop. Acho que só dormiria no voo de volta para casa. No brunch do dia seguinte, tentei cuidadosamente abordar o assunto dos fantasmas com a pessoa de relações públicas do hotel. Um leve desconforto surgiu em seu rosto antes que um sorriso profissional tomasse conta e ela dissesse: "Esses são apenas rumores. Aliás, eles não acertaram. Este complexo não foi usado como omissão intencional durante a guerra." Outro sorriso amplo e ela mudou de assunto suavemente. Os próximos dias em casa foram sem incidentes, até que um prazo urgente me fez decidir passar a noite no meu escritório. Não era algo incomum, eu frequentemente fazia isso,
já que era muito mais fácil escrever no silêncio, sem ninguém por perto. Depois que todos foram embora, tranquei a porta principal, certificando-me de que o sistema de segurança estava devidamente configurado, e então me acomodei na minha mesa. Estava totalmente focado no meu trabalho por algumas horas até que um barulho estranho me tirou da concentração. Olhei ao redor, o ambiente estava de repente extremamente frio. O ar-condicionado devia estar com problemas novamente, derrubando alguns papéis no chão, pensei. Voltei ao trabalho e tentei retomar de onde tinha parado até um barulho muito alto das teclas do teclado atrás de mim. Levantei-me tão rápido que bati minha cadeira giratória contra a parede, e a força fez a cadeira voltar em minha direção, fazendo-me cair. Aquilo foi demais. Algo em meu instinto me disse para sair. Apressei-me em arrumar minhas coisas e chamei um Uber. Não sei se o incidente estava conectado à minha estadia no hotel, mas como nada desse tipo havia acontecido comigo nas inúmeras noites que passei no escritório, estou inclinado a pensar que estão relacionados. Deixei aquele emprego e a indústria cerca de 1 ano depois. Pelo que posso ver, a julgar pelas últimas críticas, o hotel ainda está tentando reformar sua imagem com viagens de imprensa e influenciadores. Alguns afirmam que nada aconteceu durante sua estadia, outros descrevem ocorrências assustadoras nos elevadores e às vezes, como eu, nos quartos. Existem várias teorias online sobre a origem dessas assombrações, mas elas se contradizem, e digitar elas aqui tornaria o hotel muito identificável. Pesquisei a história do hotel e a pessoa de relações públicas estava pelo menos certa sobre o uso do local durante a guerra. Então, o que poderia estar causando essas perturbações? Não sei. Anos depois, agora sou muito mais receptivo à ideia do sobrenatural, mas, na verdade, isso só me deixou com mais perguntas do que respostas. Como algo incorpóreo poderia ter tanta energia para causar tanta bagunça e fazer tanto barulho? Eu trabalho como supervisor noturno em um posto de gasolina movimentado em uma grande cidade. A cidade tem uma baixa taxa de criminalidade, felizmente, e a maioria dos nossos clientes são bastante amigáveis. Mas, como qualquer funcionário do varejo pode lhe dizer, isso não significa que seja o lugar mais seguro para se trabalhar. Tenho 1,75 metros de altura e sou robusto. Eu sei o básico de autodefesa e sempre carrego uma faca no bolso. Eu moro em uma igreja centenária, mas essa é outra história. Gostaria de acreditar que, graças à sua atmosfera sinistra, não me assusto facilmente, mas o que aconteceu naquela noite no trabalho ainda me assombra, já que não consigo encontrar explicações lógicas para isso. Era um turno de fechamento normal. A maioria da noite, meu posto fecha às 23 horas, e devido à política da loja, outro colega de trabalho e eu tínhamos acabado de fechar para a noite e estávamos ocupados fazendo os últimos trabalhos de limpeza. Meu colega terminou sua parte do trabalho e logo se dirigiu para nossa cozinha. Eu fiquei perto dos refrigeradores e continuei a organizar as latas de energéticos, e foi quando ouvi um espirro muito alto. Chamei sem olhar e saúde. Meu colega respondeu imediatamente, espere, isso não foi você? Não, respondi. Logo vi seu corpo de 1,83 metros preencher a entrada da cozinha com uma expressão preocupada no rosto. Ele continuou, tem certeza de que não havia alguém do lado de fora? Eu não estava observando a porta com muita atenção. Era improvável que alguém estivesse passando pela porta tão tarde da noite. Rapidamente sugeri que procurássemos pela loja e verificamos todos os possíveis esconderijos, mas não encontramos ninguém. Ambos estávamos um pouco arrepiados naquele momento e decidimos sair um pouco mais cedo. No dia seguinte, verifiquei com segurança, que disse que não tinha visto ninguém além de nós nas câmeras naquela noite e, por volta do mesmo horário, não havia ninguém do lado de fora. Eu já esperava isso, pois o barulho que ouvi era muito claro para ter vindo de fora.
Era quase como se a pessoa que espirrou estivesse bem ao nosso lado ao mesmo tempo, mesmo que estivéssemos em lados diferentes da loja. Eu sei que isso parece bobagem, mas o fato de ambos termos ouvido claramente nenhum de nós conseguir encontrar uma explicação racional para isso me deixa com um sentimento sinistro. Desde então, não ouvimos mais nada parecido. No entanto, recentemente tivemos uma nova contratação se juntar à equipe e ela afirmou ter ouvido vozes quando estava sozinha várias vezes. Espero que isso não se torne uma ocorrência comum. Se acontecer, provavelmente terei mais histórias para compartilhar. Foi uma noite escura e chuvosa. Eu acabara de sair do trabalho e estava aliviado por finalmente poder ir para casa. Trabalhava no turno da noite, então terminava por volta das 3 horas da manhã. Estava a caminho de casa no meu carro quando, de repente, o carro fez um barulho alto e parou abruptamente, com os pneus chiando. Eu praguejei e saí do carro para inspecionar o que havia de errado. Foi então que vi, pelo canto do olho, o que parecia ser uma menininha, talvez com 6 ou 7 anos de idade. Ela parecia estar vestida com um vestido antiquado, o que era muito estranho, especialmente no meio da noite, na estrada. Eu presumi o pior. Senti pena e me aproximei rapidamente, perguntando onde estavam seus pais. Ela apenas continuou a chorar e soluçar. Sou uma pessoa compassiva e, portanto, meu coração se partiu ao vê-la assim. Ajoelhei-me para fazer algumas perguntas quando, de repente, ela desapareceu como neblina no ar, aqui um segundo e desaparecida no próximo. Calafrios percorreram meu corpo. Corri de volta para o carro e orei enquanto girava a chave na ignição. Ele ligou sem problemas e eu corri para casa. Minhas viagens para casa nunca mais foram as mesmas desde então. Trabalhei em um asilo há cerca de 6 meses. Na época, tinha minha certificação de auxiliar de enfermagem há cerca de 4 meses, então era relativamente nova na função. Naquele dia específico, fui designada para meu turno normal das 15 horas às 23 horas. Terminei meu trabalho como sempre fazia e, quando chegou às 23 horas, esperei pacientemente pela chegada da auxiliar do turno da noite, mas ela nunca apareceu. Isso significava que eu tinha que ficar e trabalhar durante a noite, o que seria a primeira vez para mim. Os corredores estavam iluminados apenas pela luz do posto de enfermagem. Fiz uma rápida ronda para garantir que meus residentes estivessem na cama, como deveriam estar. Assim que terminei minha ronda, me sentei atrás do posto de enfermagem e comecei a fazer minhas anotações. A enfermeira responsável havia saído da minha unidade para o intervalo dela, então eu estava lá atrás completamente sozinha. O lugar parecia muito mais intenso depois de escurecer, mas considerando que eu muitas vezes ficava até às 23 horas de qualquer maneira, eu deveria ter percebido isso antes. Talvez aquela noite fosse diferente. Eu estava concentrada em minhas anotações quando, de repente, ouvi uma porta bater lá no fundo do corredor. Pulei da cadeira e corri pelo corredor. Pensei que um dos meus residentes tivesse fechado a porta de seu quarto, e neste estabelecimento todas as portas deveriam permanecer abertas para que pudéssemos monitorar os residentes com risco de queda. No entanto, quando cheguei ao corredor, não encontrei nenhuma porta fechada, mas encontrei uma porta aberta que não deveria estar. Era especificamente o quarto 204A. A porta deste quarto tinha sido fechada dias antes para que nossa equipe de manutenção pudesse consertar o vaso sanitário quebrado. Entrei no quarto e notei que as 2 janelas também estavam abertas, por algum motivo, a pia do banheiro estava ligada. Rapidamente, desliguei a água, fechei as janelas, apaguei a luz e tranquei a porta. Estava bastante abalada neste ponto.
Fiz outra ronda rápida e voltei para o posto de enfermagem. Neste ponto, era pouco depois da 1h da manhã. Comecei minhas anotações novamente. Eu estava sentada lá por 5 minutos quando ouvi o clique de sapatos pelo corredor. Levantei-me e olhei pelo corredor, esperando ver um dos residentes com demência, mas não foi isso que vi. No meio do corredor, estava uma jovem alta loira, com um batom vermelho brilhante. Ela usava o uniforme azul de auxiliar de enfermagem que todos os funcionários usavam, mas então notei algo estranho. Parecia haver um brilho suave ao redor de seu corpo e ela estava ligeiramente transparente. Olhei mais de perto para o rosto dela e vi que suas bochechas estavam manchadas de lágrimas. Comecei a me aproximar dessa aparição quando, de repente, vi manchas vermelhas em sua roupa. Lembro-me de ter ficado congelada de medo. Então decidi que a melhor coisa a fazer era correr de volta para o posto de enfermagem e ligar para a enfermeira responsável para voltar à unidade. Mas antes que eu pudesse me virar e correr pelo corredor, aquela coisa correu na minha direção, fazendo um barulho terrível. Gritei, corri de volta para o posto de enfermagem e liguei rapidamente para outra unidade, pedindo para a enfermeira responsável voltar. Olhei pelo corredor e aquela coisa começou a desaparecer lentamente, como se estivesse sendo apagada da existência. Quando a enfermeira responsável voltou, ela parecia um pouco irritada comigo, perguntando por que eu estava agindo de forma tão frenética. Contei a ela sobre o que tinha visto e de repente seu rosto teve uma expressão de realização, mas depois voltou ao normal, dizendo que eu estava apenas agindo de forma ridícula e que precisava voltar ao trabalho. Terminei meu turno sem mais perturbações daquilo que quer que fosse, graças a Deus. Mais tarde naquela semana, conversei com os outros auxiliares e contei sobre minha experiência naquela noite. Aparentemente, muitos anos atrás, aquilo era um hospital padrão e, uma noite, uma auxiliar de enfermagem estava trabalhando no turno da noite. Ela foi verificar um dos pacientes violentos. Ele havia guardado o garfo do jantar daquela noite e escondeu debaixo do travesseiro. Quando ela entrou no quarto para verificar o paciente, ele terminou violentamente a vida dela usando exatamente aquele garfo. Ele tinha sido levado da cadeia local e essa era sua tentativa de escapar. O auxiliar me contou que a enfermeira assistente foi admitida naquele mesmo corredor onde morreu dias depois. Nunca mais vi aquela aparição e pedi demissão alguns meses depois. Não sei se acredito nessa história, mas sei que vi algo. Agora trabalho em um asilo diferente, mas me recuso absolutamente a trabalhar no turno da noite, por razões óbvias. Eu sou um rapaz de 23 anos que começou recentemente seu primeiro emprego. Você pode estar se perguntando por que consegui meu primeiro emprego aos 23 anos. Isso se deve ao fato de que, desde os 16 anos, eu tinha que cuidar da minha avó que tinha pouco. Então, eu não tinha tempo para me dedicar realmente a um emprego. Se eu a deixasse sozinha, ela seria obrigada a ir para um asilo, e eu nunca quis deixar isso acontecer. Tomei a decisão de colocar minha vida em espera até chegar o momento em que eu pudesse me dedicar a um emprego. E, como minha avó faleceu recentemente, agora eu estava apto a conseguir um emprego estável. Para conseguir dinheiro para pagar contas e outras despesas, apliquei para um emprego na locadora de vídeos local e consegui um emprego bastante rápido, já que o gerente realmente gostou de mim. Fui treinado em uma semana e colocado no turno da noite. Nossos turnos da noite não são nada loucos, na verdade, são bem parados. Você ocasionalmente recebe algum cliente que entra, pega um filme e vai embora rapidamente. Mas, às vezes, você recebe aqueles estranhos que vêm buscar filmes adultos às 21 horas, e coisas assim, mas nada muito louco. Isso foi até 2 semanas depois de começar o trabalho. A coisa mais horrível aconteceu comigo. Cheguei para trabalhar naquela noite às 19 horas, que era meu horário normal. Eu trabalharia até às 22 horas ou 23 horas, dependendo do dia.
Assim que cheguei, fiz minha rotina usual com meu colega de trabalho, contando o dinheiro do caixa e obtendo qualquer informação que pudesse precisar dele para começar meu turno. Ele saiu e eu comecei o meu. Provavelmente estava 1 hora no meu turno, então seriam por volta das 20 horas, quando um homem entrou pela porta com o capuz sobre a cabeça. Sempre que alguém entrava, eu sempre dizia olá. A maioria das pessoas respondia da mesma forma, ou pelo menos fazia algum gesto, mas esse cara não. Na verdade, foi como se ele me ignorasse completamente. Ele simplesmente entrou na loja e foi para um canto onde eu mal podia vê-lo. Um pouco de contexto sobre a configuração de quando isso aconteceu: era janeiro, então estava frio. O homem estava com um casaco pesado que o cobria bastante. Seu capuz cobria o rosto o suficiente para eu mal conseguir vê-lo a princípio. Eventualmente, ele se aproximou de onde eu podia vê-lo completamente, pois havia abaixado o capuz. Eu não sou um cara que se assusta facilmente, mas quando vi esse homem, imediatamente me senti inquieto. Ele tinha uma grande cicatriz na bochecha, além de tatuagens por todo o pescoço. Aparentava ter uns 35 anos, com cabelo curto cortado. De repente, ele olhou para mim enquanto eu o encarava, e nossos olhos se encontraram. Não consigo explicar o quão perturbado eu estava com isso. Foi como se esse homem estivesse olhando fundo na minha alma, e isso me arrepiou. Eu imediatamente olhei para baixo para o meu computador e fingi que nada tinha acontecido. Eventualmente, olhei para cima novamente e vi que o homem estava se aproximando do balcão da frente. Na minha cabeça, eu só queria verificar esse cara e fazê-lo sair daqui. Eu estava ficando mais desconfortável a cada segundo que ele passava ali. Éramos apenas eu e ele naquela loja. Nunca me senti tão perturbado por alguém na minha vida. À medida que ele se aproximava, pude ver claramente seu rosto. Ele não tinha expressão, mas seus olhos me olhavam como se me odiasse. Ele jogou o filme no balcão com um gesto de intimidação. Fiquei desconcertado com isso, pois não conhecia o cara e não tinha ideia do porquê ele estaria agindo dessa maneira comigo. Lentamente, me inclinei para a frente, em direção ao meu computador, e murmurei as palavras: "Vá algo errado, senhor?" Eu estava tão assustado que mal percebi o quão tremula e insegura estava minha voz. Parecia que eu estava tão assustado por ele que mal conseguia pronunciar uma palavra. O homem me olhou por uma eternidade antes de finalmente responder: "Eu quero esse filme, mas preciso que você faça algo por mim." Nesse ponto, eu só queria que o cara saísse, então respondi: "O que seria, senhor?" A loja tinha regras muito específicas sobre o que fazer quando uma pessoa parece hostil, então eu já estava montando um plano do que fazer se fosse necessário. O homem me olhou algumas vezes, me deixando muito desconfortável, antes de se inclinar lentamente para a frente e falar com seu hálito batendo no meu rosto. Cheirava a maconha, álcool e parecia que ele não escovava os dentes há anos. "Eu quero que você me dê tudo o que tem nesse caixa", ele disse. Eu imediatamente congelei. O homem então jogou uma arma no balcão, revelando-a de forma dramática e intimidante, antes de pegá-la e apontá-la para o meu rosto. Eu senti meu coração acelerar no peito e nos ouvidos. Comecei a tremer e pude sentir o suor escorrendo pela minha testa. Eu não ousava me mexer, nem mesmo para levantar as mãos, porque não queria que ele pensasse que eu estava tentando algo. Senti-me lutando para conseguir dizer alguma coisa antes que ele me matasse. "Pegue o que quiser, está na gaveta na minha frente. Você pode pegar, para que saiba que não vou fazer nada", eu disse, minha voz trêmula e fraca de medo. Ele sorriu com um sorriso amarelado antes de se aproximar lentamente de mim, ainda apontando a arma para mim. Eu sabia que ele não ia me deixar ir. Tinha visto o rosto dele e parecia que era o tipo de cara que não queria deixar nada para trás. Minha mente paranoica continuava dizendo que era ali que eu morreria, ali mesmo, no chão do meu primeiro emprego. Ele se aproximou de mim, pressionando o cano da arma contra minha têmpora, sussurrando ameaças no meu rosto, todas as quais me convenceram de que ele ia acabar com isso ali agora, a menos que eu fizesse alguma coisa.
Eu gritei e pulei. Balancei minha mão com a faca, acertando em algum lugar. O homem gritou de dor e acho que ele deixou cair a arma. Eu corri para fora das portas, pulei no meu carro e saí de lá. Olhei para trás no espelho retrovisor apenas para ver o homem se levantando do chão. Quando eu estava longe o suficiente, liguei para a polícia. Claro, uma vez que eles chegaram, o homem tinha ido embora, mas deixou um rastro vermelho no chão atrás do balcão. Minha faca ainda estava lá, no chão, onde ele estava. A polícia me fez algumas perguntas, pegou o que precisavam e me levaram à delegacia para fazer um esboço do homem. Eu dei a melhor descrição que pude, e eles me agradeceram, me mandando para casa. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação da polícia dizendo que tinham encontrado o homem. Uma pessoa que morava perto da nossa loja disse que o viu algumas noites depois rondando a área externa da loja. Eles o prenderam, e que eu não precisava mais me preocupar com ele. Ainda trabalho lá até hoje. Meus colegas me consideram um herói corajoso, mas eu não me sinto assim. Os eventos me deixaram assustado, tremendo, suando e com pesadelos por um tempo. Sempre ficava pensando em quais motivos ele teria para voltar, por que estaria se esgueirando do lado de fora da loja quando sabia que poderia ser pego. Mas acho que sei o motivo dele estar voltando para mim.